O livro Céu e Inferno. Então, no livro Céu e Inferno, nós estávamos vendo, então, os demônios segundo a visão das religiões, né? E aí nós concluímos essa parte e agora nós vamos começar a ver os demônios segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Unido a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constituem um mundo espiritual ou dos espíritos, que povoam os espaços. Deus criou-os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem por seu próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes pertencesse o mérito. Desde o momento da sua criação que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual, atingido o apogeu, tornam-se puros espíritos ou anjos, segundo a expressão vulgar, de sorte que, a partir do embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. Do exposto resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento, moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Em todos os graus existem, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. A esse pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. O Espiritismo não lhes dá tal nome por se prender ele à ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres de natureza essencialmente perversa, votados ao mal, eternamente incapazes de qualquer progresso para o bem. Então, o Espiritismo não trata os demônios no sentido da palavra que as religiões tratam, né? Como seres que são eternamente voltados ao mal. Eles têm também a chance de mudar, se assim o quiserem. Por seu livre arbítrio, eles podem a qualquer momento desistir das suas afinidades com o mal e começarem a traçar um novo plano de elevação no bem. Mas isso depende do livre-arbítrio também deles, de aceitarem isso, né? Mas não são seres condenados eternamente ao mal. 21. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e se tornaram maus pela desobediência. São os anjos decaídos. Foram colocados por Deus no altar da escala e desceram. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos, mas que se melhorarão. Estão ainda na base da escala e subirão. Aqueles que, pela sua indiferença, sua negligência, sua obstinação e sua má vontade, permanecem tempo mais longo nas classes inferiores, disso carregam a pena, e o hábito do mal os torna mais difícil de sair dele. Mas chega um tempo em que se cansam dessa existência penosa e dos sofrimentos que lhes são a consequência. É então que, comparando a sua situação com a dos bons espíritos, compreendem que seu interesse está no bem e procuram se melhorar, mas o fazem por sua própria vontade e sem serem constrangidos a isso. Eles estão submetidos à lei do progresso por sua aptidão em progredir, mas não progridem apesar deles.
Para isso, Deus lhes fornece sem cessar os meios, mas são livres para aproveitarem ou não. Se o progresso fosse obrigatório, eles não teriam nenhum mérito. E Deus quer que tenham o de suas obras. Não coloca nenhum na primeira classe por privilégio, mas a primeira classe está aberta a todos, e a ela chegam somente por seus esforços. Os mais elevados anjos conquistaram o seu grau, como os outros, passando pela sua rota comum. Então, a todos é dada a mesma chance, né? Aí está a justiça de Deus. Ele não criou seres privilegiados, já criados perfeitos, né? Todos têm que passar por essa estrada de melhoramento, degrau a degrau, para alcançarem, então, segundo o seu livre-arbítrio, esse mérito de serem espíritos puros, ou como nós chamamos na qualidade de anjos, né? Então, desde os espíritos mais primitivos até a hierarquia mais alta da espiritualidade, todos passaram por esse caminho, ao qual nós também estamos passando. E vai depender do livre-arbítrio de cada um ser mais rápido ou mais lento esse melhoramento e alcançar esse mérito ao longo do caminho de cada um. 22. Chegados a um certo grau de depuração, os espíritos têm missões em relação com o seu adiantamento. Eles cumprem todas as que são atribuídas aos anjos das diferentes ordens. Como Deus criou de toda a eternidade se encontram espíritos para satisfazer a todas as necessidades do governo do universo. Uma única espécie de seres inteligentes, submetidos à lei do progresso. Basta, pois, para tudo. Essa unidade na criação, com o pensamento que todos têm um mesmo ponto de partida, a mesma rota a percorrer e que se elevam por seu próprio mérito, responde bem melhor à justiça de Deus do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas de dons naturais que seriam tanto privilégios. 23. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas, não admitindo a lei do progresso e vendo, contudo, seres em diversos graus, disso concluiu que eram o produto de tantas criações especiais. Ela chega, assim, a fazer de Deus um pai parcial, dando tudo a alguns de seus filhos, ao passo que impõe aos outros os mais rudes trabalhos. Não é de se admirar que, durante muito tempo, os homens não tenham encontrado nada de chocante nessas preferências, então que as usavam do mesmo modo em relação aos seus filhos, pelos direitos inatos e os privilégios de nascença. Poderiam crer fazer mais mal que Deus? Mas hoje o círculo das ideias se alargou. Eles veem mais claro, têm noções mais limpas de justiça. Querem-na para eles, e se não a encontram sempre na terra, esperam ao menos encontrá-la mais perfeita no céu. E aqui está, porque toda doutrina onde a justiça divina não lhe apareça em sua maior pureza, lhes repugna a razão. Então, nós já comentamos anteriormente sobre isso, né? Então, a justiça de Deus, ela fica assim explicada de uma melhor forma, né? Do que acreditando que ele ia privilegiar certas criaturas, criando elas perfeitas, enquanto que outras, como nós, teriam que seguir os ensinamentos encarnação após encarnação, né? Não haveria uma justiça, e sim ele estaria sendo parcial, né? Ele estaria dando privilégios a uns, enquanto que outros não teriam. Por que ele faria isso, né? Então não tem lógica. Então ele criou todos iguais e dando as mesmas chances a todos,
através das leis perfeitas e imutáveis que regem todo o funcionamento do universo. Entre elas, a lei de ação e reação, né? Que é a que mais a gente recebe aprendizado através dos nossos atos, que vão gerar uma consequência, e com essa consequência um aprendizado em nossas vidas, né? Então ele criou todos com as mesmas chances, da mesma forma, simples e ignorantes, mas com destino à perfeição. Mas essa perfeição tem que ser conquistada. Nós estamos encerrando esse capítulo, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, tanto a essas questões quanto a outras? Algum comentário? Deu para entenderem bem? Ou restou alguma dúvida? Próximo capítulo, nós estamos então no capítulo 10, intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Número 1. Os modernos fenômenos do espiritismo têm atraído atenção sobre fatos análogos de todos os tempos, e nunca a história foi tão compulsada nesse sentido como ultimamente. Pela semelhança dos efeitos, inferiu-se a unidade da causa. Como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários, como o senso comum desconhece. O vulgo viu os fenômenos espíritas por causa da sobrenatural, e a superstição completou o erro, ajustando-lhes absurdas crendices. Provém daí uma multidão de lendas que, pela maior parte, são um amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. Então aqui nós vamos entrar num capítulo que nos fala, né, sobre quando não se tinha uma explicação, como a que veio após a codificação espírita, sempre houve os fenômenos de manifestação de espíritos, né? Desde a aparição de espíritos a pessoas que tinham a capacidade de vê-los, quanto a outros fenômenos de manifestação física, principalmente, né? Mas como se não existia uma explicação para isso, foram criando-se então espécies de lendas e folclores e muitas coisas até, digamos assim, uma certa mentira em volta disso, né? Porque quando não se tem uma explicação para esses fatos que acontecem, se criam então teorias criadas pelos homens para tentar explicar essas manifestações, né? E com o advento do Espiritismo, isto foi explicado. Então, hoje a gente sabe, né? Quem nunca teve seus pais, avós, principalmente, né, que nos contavam histórias de assombração, né? Essas histórias de assombração nada mais é do que pessoas que eram médiuns, videntes e que viam espíritos. Nem todos conseguem, mas quem tem essa capacidade consegue vê-los, né? Ou então, se existe um médium de manifestação física, o espírito pode se fazer visível, até para alguém que não tenha a condição de visão, mediunidade de visão. Mas aí tem que ter um outro tipo de médium, que é médium de manifestação física. Então, com o advento do Espiritismo, tudo isso foi explicado. E hoje em dia só não tem conhecimento sobre isso e continua acreditando nessas crendices e nessas coisas ainda sem explicação, quem quiser continuar, né? Mas existe uma explicação para todos esses fenômenos. E essa explicação está dentro da codificação espírita, trazida e ensinada pelos próprios espíritos que estão do outro lado. Número 2. As doutrinas sobre o demônio
prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado seu poder, que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda parte surgia o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. Até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo as que podiam abalar a ignorância e alargar o círculo das ideias, foram tidas muita vez por obras diabólicas. Os fenômenos espíritas em nossos dias, mais generalizados e mais bem observados à luz da razão e com o auxílio da ciência, confirmaram, é certo, a intervenção de inteligências ocultas, porém, atingindo dentro de leis naturais e revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão reduz-se, portanto, a saber de que a ordem são as inteligências. De que ordem são? De que ordem são as inteligências. Porque de que ordem são as inteligências quer dizer, porque as manifestações podem ser de várias ordens, né? Manifestações de espíritos ainda ignorantes, manifestação de espíritos inteligentes e manifestação de espíritos elevados. Então, pode ser de várias ordens essas manifestações, né? Então, é só saber de que ordem se trata cada manifestação. Mas a explicação já se tem e é a mesma. Né? Enquanto não se possuía do mundo espiritual noções mais que incertas e sistemáticas, a verdade podia ser desviada, mas hoje que se observações rigorosas e estudos experimentais esclarecem a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como seu modo de ação e papel no universo. Hoje, dizemos, a questão se resolve por fatos. Sabemos agora que essas inteligências ocultas são as almas do que viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de bons e maus espíritos não são seres de espécies diferentes, porém que apenas representam graus diversos de adiantamento, segundo a posição que ocupam em virtude do seu desenvolvimento intelectual e moral. Os seres que se manifestam apresentam os mais fundos contrastes, sem que por isso possamos supor, não tenham saído todos de grande família humana, do mesmo modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Então, outro ponto importante aqui, né, que foi falado anteriormente aqui nesse parágrafo, é quanto aos poderes que foram dados a esses chamados demônios, né? Então foi dado um poder quase igual a Deus para eles, né? Segundo as religiões, que seriam seres com poderes semelhantes a Deus, só que do lado do mal. E na verdade não é assim. Eles só agem perante a abertura de brechas e oportunidade que nós damos, segundo as nossas falhas. Quando nós permitimos que eles ajam, que eles manipulem o nosso pensamento para fazermos coisas erradas e negativas, nós estamos abrindo brechas para que eles possam atuar. Fora isso, eles não conseguem. Eles não têm um poder semelhante a Deus, muito pelo contrário. Tanto que várias manifestações que eles são trazidos até as mesas mediúnicas a título de ensinamento e aprendizado, eles se manifestam e falam e estão controlados pela espiritualidade de luz. E eles são trazidos de lá onde eles estão e chegam aqui, eles têm que obedecer e são então controlados pela espiritualidade.
Então, se eles tivessem um poder semelhante a Deus, eles não cederiam a isso, né? E eles são trazidos, e eles cedem pela espiritualidade de luz, porque a espiritualidade de luz e os poderes de Deus são sempre supremos. Então, quando nós deixamos brecha para que eles ajam, é pelo nosso livre-arbítrio, de acordo com aquilo que nós temos ainda que melhorar. Então, eles podem atuar quando nós permitirmos, né? Mas eles estão sempre tentando. Se nós abrirmos essas brechas para que eles ajam, eles podem começar a interferir no nosso pensamento e nas nossas ações, intuindo ações más, negativas, né? Então, por isso que é a importância de nós identificarmos e sabermos como eles atuam. E é para isso que eles são trazidos para conversar. Então, tem gente que fica com medo e diz, eu não quero aprender sobre isso, porque ficam com medo disso, né? Mas, se você sabe a maneira como eles atuam, é melhor para você se precaver do que se eles estivessem atuando e você não sabe como eles atuam. Porque o fato de você não querer aprender sobre isso não vai te proteger, muito pelo contrário. Vai te deixar à mercê da ação deles. E é por isso que muitas pessoas agem à mercê da ação deles e nem sabem. Acham que é suas atitudes, mas é a sua negatividade, a sua tendência ainda a fazer coisas erradas que atrai eles e eles então induzem a pessoa, através do pensamento, a continuar errando. A partir do momento que você sabe a maneira como eles atuam, então você está mais qualificado a se vigiar para que isso não aconteça. E é com esse intuito que eles são trazidos nas mesas mediúnicas e eles mesmos dizem a maneira como eles atuam, né? Mas a espiritualidade tem um controle sobre isso. Então a espiritualidade e a luz e o poder de Deus é sempre maior que o poder deles. Mas existe o bem e o mal, né? São forças que a gente dá poder e tem muita gente que cultua o mal, que busca o mal, que chama para si, Eu acho que a gente tem demônios na Terra e anjos também, porque é tanta maldade que não pode ser só intuição. Acho que aquele espírito que está no ser já é maligno. Mas como eles agem se não é através de alguém encarnado? Pois é, mas eles não iam dar tanta abertura se não fossem maus já. Então vão ter que passar por muita coisa para ir melhorando. E eles quem tu quer dizer? Os seres humanos, que se dizem humanos, que humanos não têm muita coisa. É justamente isso que eles estão ensinando, né? Que é o livre-arbítrio de cada um. Você pode decidir ir para o lado mal ou para o lado bem. Se você decidir ir para o lado do mal, você vai ser influenciado por os espíritos que estão atuando no lado do mal. Mas se você não permitir isso e quiser ir para o lado do bem, é o teu livre-arbítrio. Daí você vai ser influenciado pelos espíritos que estão no lado do bem. Mas é isso que eu chamo de demônios daí. É esses que se deixam influenciar e que já são ruins. Isso, na minha visão, são os demônios. Esses que dão toda essa abertura e essa possibilidade de crimes hediondos. Nós não estamos dizendo que não existam demônios, né? Os demônios são espíritos como nós, só que ainda se comprazem com o mal. Não querem mudar e vir para a luz, para o bem. Assim como existem pessoas encarnadas
que não querem vir para o lado do bem e continuam fazendo o mal. Estão ainda afastados E da qual a luz. diferença dos selvagens e os bárbaros? Acho que não há diferença. Pois é, mas aqui diz, tem os selvagens, os bárbaros e o homem civilizado. Eu acho que selvagem e bárbaros... Mas também pode não ter tem. selvagem, por exemplo, e não ser uma pessoa má, né? Por exemplo, tem um índio. Um índio é uma pessoa, é um selvagem. Mas nem todos os índios são maus porque são selvagens. O bárbaro é quem faz uma barbárie, né? É a pessoa que faz o mal, que então se torna uma barbárie. Esse é o bárbaro. Mas o selvagem, o primitivo, nem sempre ele pode ser uma pessoa má, né? Ele pode ser uma pessoa ignorante, mas não ter a maldade dentro de si ainda, né? Essa que é a diferença. Alguém mais tem alguma pergunta ou dúvida? Então hoje nós ficamos por aqui nessa parte do estudo do livro do Céu e Inferno. Continuando no próximo encontro. E dividir com vocês agora então mais uma mensagem, como de costume que a gente divide, né? Não deu no início, vamos dividir agora. Essa mensagem é uma psicografia, é uma mensagem escrita, foi recebida no dia 7/10/2021 pela médium Cristiane e pelo espírito Jeremias. E a mensagem diz: o suicida perde a oportunidade de transcender sua alma. Acomete ao fim da dor que muitas vezes escolheu, nas horas que viu que havia nas vidas anteriores e em outras acometido tal infelicidade. O melhoramento somente acontece quando aceitamos que a dor faz parte da alma, mas que pode ser curada através do Cristo, somente se agarrando a Jesus, a seus ensinamentos, a sua humildade, a seu caráter. Sem dúvida nenhuma, essa dor cessará. Nada justifica encerrar sua encarnação. Nada justifica tirar sua própria vida. Ame, auxilie sempre. Busque o amor. Busque doar o amor. Sempre, sempre vigie teus pensamentos. Estamos aqui para auxiliar sempre que chamar. Não duvide. Ore. Jeremias.